Sim, sim. Beleza. Tá, então eu trouxe aqui a parte introdutória como um trecho que ele inicia o debate do capítulo, onde ele vai trazer uma reflexão que ele está focando na paisagem, que é o cerne do capítulo, mas se atém a outros conceitos na minha visão, com a leitura que eu já efetivei do livro também, que é essa questão dos conceitos terem, de certa modo, controvérsias, contradições, parecerem, até certo ponto, básicos, mas que isso definitivamente não é uma exceção e tampouco é uma questão que nos impede de trabalhar os conceitos com o devido cuidado que eles merecem obter. Nesse caso da paisagem especificamente, é até uma crítica que o Marcelo vai fazer ao longo do capítulo também, que de certo modo é um conceito que é até negligenciado nos estudos voltados mais à geografia. Isso, até certo ponto, tem uma relação direta com o processo histórico de construção da ciência geográfica, né? Ele vai trazer elementos, digamos assim, clássicos de como é que tratou-se, digamos assim, a terminologia referente à paisagem, como é que ela foi utilizada por outras áreas que ele até coloca voltado à biologia, a definição referente à ecologia da paisagem, que são conceitos que tratam a paisagem como uma coisa, digamos assim, superficial, no que diz respeito àquele viés tradicional, se assim a gente pode colocar, pautado naquele campo visual que a gente detende, determinar a paisagem com base naquela identificação que a gente tem a partir do aspecto visual. E que no contexto, digamos assim, mais recente, a gente já tem isso bem, digamos assim, concebido como algo retrógrado, algo que foi, digamos assim, até certo ponto já ultrapassado. A paisagem carrega mais elementos para além desse aspecto visual. Então, esse é um ponto que a gente vai tentar também desmistificar a partir dessa discussão que é empreendida no texto do Marcelo. E um outro elemento que ele vai chamar a atenção é essa ideia de paisagem, que tem também uma correlação justamente com esse aspecto clássico, mas que nos remete, no primeiro momento, não apenas a uma questão da ciência, né? A paisagem não está atrelada a essa visão que a gente tem de um contexto científico, de estudos realizados. A paisagem tem muito mais relação com aspectos sociais, no que diz respeito a representações, ou até esse ideário que a gente tem constituído em nosso mental, digamos assim, que está muito voltado a essa composição de aspectos característicos no âmbito físico, que até ele vai trabalhar nesse primeiro momento do capítulo voltado a uma geografia física, que também que trabalha muito essa questão da paisagem de modo até muito amplo na visão dele, e que até pode ser confundida, em certo momento, com o aspecto que a gente vai ter voltado aos debates voltados ao espaço geográfico, e não é isso do que se trata a paisagem, ela tem as particularidades que a gente vai tentar aqui trazer apontamentos referentes a elas. E a paisagem é uma forma de aparência, uma aparência, que ele vai trazer durante o debate do texto, que ela tem um conteúdo por trás. E nesse sentido, cabe, no caso da pesquisa socioespacial, as pesquisas de modo geral, que são a ser realizadas nesse contexto de abordar a característica da paisagem, tentar desmistificar esse processo, tentar interpretar o que está por trás dessas formas, desses conteúdos que estão contidos na paisagem. Porque as representações artísticas, que no caso ele vai colocar como um primeiro ponto referente a que se compreende como paisagem, elas vão caminhar até um dado momento, até um dado período. Porque percebe-se que essas representações vão ter um contexto voltado ao que é um paisagismo, uma caracterização de paisagem, mas no campo da geografia isso tem que caminhar para além dessa descrição, dessa representação, porque o conteúdo, e aí ele dá ênfase sobretudo à questão social, cultural, ele também está presente nessa composição das paisagens. E isso não necessariamente vai estar sendo representado nas formas artísticas ou em qualquer outra representação de paisagem que seja nesse contexto. Então, essas formas que expressam paisagem não necessariamente estão apresentando no primeiro momento, no campo visual, sobretudo, um elemento pautado de modo mais amplo, no sentido de trazer aspectos voltados ao social, ao cultural, que também estão presentes na composição da paisagem. Isso traz, digamos assim, uma certa contradição, porque a paisagem vai carregar aspectos que têm que ser traçados também num sentido de entendimento mais complexo, no sentido da ideologia que ela vai sugerir, porque a representação ela não é representada por acaso,
ela tem uma finalidade. Então, representa-se uma paisagem pautado numa ideologia, numa cultura que é constituída. Então, as paisagens, essa composição dela, mesmo as representações, elas têm uma finalidade, elas expressam, em um dado momento, um contexto histórico e também uma parte de uma cultura no qual está sendo representado e de quem está representando também. Então, ele vai chamar a atenção nesse primeiro momento do texto para essa composição referente a esse diálogo que pode ser empreendido, e essa ideia de paisagem vai ter essa relação direta com esses elementos. Então, a gente vai ter essa ideia habitual, digamos assim, desde o processo de ensino nas escolas até o ensino médio, ensino superior, a paisagem como um aspecto voltado muito mais àquela leitura de uma composição da natureza, que a gente tem como natureza, no sentido da natureza como uma composição paisagística composta por florestas, ou algo nesse sentido que deixa o social aquém dessa inclusão. Então, tem-se, digamos assim, no primeiro momento, esse ideário disseminado, e é constituído, digamos assim, um ideário de ser concebida a paisagem a partir dessa perspectiva, e, consequentemente, a partir dos estudos sendo elaborados, né, a ciência geográfica vai observar a necessidade de caminhar para além desse aspecto, para que outros elementos sejam introduzidos no debate referente à ideia de paisagem. Nesse sentido, o texto também aborda muito a questão da dialética referente à natureza e sociedade, que está concebida a partir dessa relação da composição dos conceitos de paisagens, mas isso não é uma característica exclusiva, né, da paisagem, porque a gente para analisar o contexto da ciência geográfica de modo geral, esse é um debate inerente, né? A gênese da ciência, a geografia física, a geografia humana estão, digamos assim, em esse movimento dialético até o tempo mais recente, até os dias atuais. E isso também vai trazer implicações para esse conceito, como para todos os outros, né? Nesse caso aqui da paisagem, esse nosso ideário, o Marcelo vai chamar a atenção, esse nosso ideário mais voltado a caracterizar a paisagem a partir desse prisma ambiental, digamos assim, voltado a aspectos mais da natureza, sem inserir a sociedade nesse contexto que é a paisagem, também tem relação com esse viés histórico desse debate que é empreendido e muito caro para a geografia. Então, a gente vai ter um debate de uma dialética sociedade e natureza também nesse contexto da paisagem. De que forma a gente pode observar isso? A partir de um contexto da paisagem natural e a paisagem artificial. Então, esse movimento de constituir um termo volta da paisagem artificial também é uma forma de expressão dessa dialética que a gente tem na nossa ciência, pessoal. Por quê? Porque a gente está dialogando, digamos, um debate de união, de conjuntura, de estudos mais pertinentes que traçam uma abordagem conjunta da geografia dita humana, dita física. Por outro lado, a gente tem ainda, digamos, essas armadilhas a nortearem nos estudos que a gente empreende, né, como pesquisador. E a paisagem artificial também é uma expressão disso. A gente geralmente faz uso desse termo, faz referência à paisagem artificial, a paisagens que têm essa conotação já de transformação, se vier, digamos, de uma natureza, em natureza primária, como Milton Santos vai cunhar nos estudos dele, para uma natureza mais artificial, que a gente vai chamar de paisagem artificial. Isso tem relação direta com esse entendimento que a gente tem de separação dessa paisagem, onde o social, ou seja, a sociedade, não tem correlação com a paisagem natural e vice-versa. Nesse sentido, a gente vai ter essa divisão a partir de paisagem natural e paisagem artificial. Mas aí o Marcelo vai chamar a atenção de uma coisa que eu acho que é bem interessante nesse capítulo, que é a questão de como é que a gente tem esse desafio, como é que a gente traça estratégias para delimitar essa diferença, né, do social e do natural. E se isso é possível, de fato, de ser efetivado. Ele vai apresentar algumas reflexões ao longo do capítulo que vão chamar a atenção nesse sentido, para que a gente pense em possibilidades, como é que isso eventualmente poderia ser realizado, se é viável para a ciência, para os estudos socioespaciais serem efetivados a partir dessa maneira. Porque essas representações, por exemplo, que ele traz alguns voltados a viés artísticos de representação de quadros, de paisagens, elas não têm, até um dado momento, a representação de pessoas, de sociedade. Mas até que ponto essa paisagem é realmente uma paisagem? Ele vai chamar a atenção nesse sentido. Em que ponto a cultura não pode ser representada, ou como é que ela deve ser representada.
Então, a paisagem tem essa dualidade também, que é inerente à ciência geográfica, nessa nossa eterna, digamos assim, dicotomia, de separação, que é um desafio, né? Por mais que a gente tenha, digamos assim, um período mais recente caminhado em algum progresso, eu acho que ainda é uma lacuna que a gente vai conviver com ela por um bom tempo nesse contexto. E a paisagem também sofre implicações desse contexto também, referente a essa dialética natureza e sociedade. Nesse sentido, eu gostaria de focalizar um pouco a apresentação do artigo em apontamentos que o Marcelo vai fazer referente a possibilidades de estudos para a gente tentar avançar referente a esse panorama que nós temos voltados a essa separação e talvez limitação dos estudos que são efetivados pela paisagem, porque ele vai trazer também que a paisagem tem um bojo de possibilidades bastante pertinente para realizar estudos voltados à geografia. No entanto, o que se tem de produções fica aquém desse leque de possibilidades. E ele vai traçar algumas possibilidades de uma agenda de pesquisa sobre a paisagem que eu gostaria de chamar a atenção nesse contexto, para a gente refletir de forma conjunta e, posteriormente, a intervenção da apresentação, a gente conversar nesse sentido também. A paisagem como uma produção cultural. Esse é um ponto bastante pertinente nesse contexto da paisagem, porque esse viés cultural é muito, digamos assim, pouco explorado. Quando explorado, ele é efetivado de uma forma superficial. Já é uma visão particular também minha nesse sentido. Porque a paisagem ela é carregada de aspectos culturais. Isso é um aspecto que a geografia tem possibilidade de interpretação. Ela não tem essa composição por acaso. E mesmo a paisagem que a gente vai colocar como paisagem natural, o fato dela ser preservada, digamos assim, ou ainda ter características voltadas a uma paisagem que a gente habitualmente se refere como natural, também diz respeito a um aspecto cultural de uma sociedade no qual nós estamos inseridos. Então, a preservação de parte dessa paisagem e não de outras, também é um aspecto cultural que pode ser levado em consideração nos estudos a serem empreendidos. E aí, no aspecto também da representação, ele vai chamar a atenção no texto referente a como é que isso é representado, né? Essa paisagem, ela é produzida, mas também é representada. E como que ela é representada? Quais são os agentes que são representados nesse contexto paisagístico? Isso também tem uma conotação bastante importante, né? Uma potência nesse contexto de representar. E para a gente que é da ciência geográfica, a gente sabe que a representação é um aspecto que é muito caro, né? Desde os primórdios da ciência, a gente vai estudar a questão da cartografia, porque a cartografia tem uma notoriedade na representação, como é que ela é representada, por quem ela é representada. No campo da paisagem, de forma análoga, a gente pode fazer esse exercício também para tentar interpretar alguns elementos. Como é que a gente faz essa leitura da paisagem, do que é paisagem, e qual paisagem que é representada. Então, a gente tem toda essa conotação. E se a gente pegar para analisar também em contexto até voltando à gênese da ciência, esse é um movimento que ele se perpetua ao longo de todo o processo de construção da ciência geográfica. Porque se a gente for analisar lá no Cosmos, no livro do Humboldt, ele faz um movimento justamente disso, mais voltado a um viés botânico, mas ele está caracterizando o que? Paisagens. Em nenhum momento ele faz uma alusão, digamos assim, à pertinência, ou a essa complexidade, ou um avanço, digamos assim, de caminhar no sentido de entender a paisagem de modo mais complexo, ou unitário, voltado ao âmbito social, cultural, com essa descrição que ele faz das paisagens, apenas dos elementos que ele vai julgar naturalistas, digamos assim. Embora, lógico, a gente tem que fazer um entendimento do contexto no qual ele estava inserido, naquele momento aquilo se dava, digamos assim, como uma importância que nos tempos atuais já tem uma outra conotação. Logicamente, a gente sabe disso. Mas esse viés do entendimento da paisagem também tem esse caráter que vem lá da gênese da ciência. Então, essa construção de descrever a paisagem a partir desse viés apenas natural e não inserir ou pouco inserir o aspecto cultural nela, nos debates empreendidos, não é por acaso que a geografia faz pouco uso disso, ou se atém, digamos assim, como deveria desse debate. Então, isso é um ponto que o Marcelo vai chamar a atenção nessa produção cultural, né, que está empreendida na paisagem e que a gente pouco explora como deveria, digamos assim. As intervenções também que objetivam limpar a paisagem é um outro ponto que a gente chama
a atenção no que diz respeito ao debate trazido pelo Marcelo. Aí já no contexto mais da paisagem, das vivências, né, do dia a dia, as intervenções que são realizadas, né, com âmbito do poder público, mas com interesses também que são de terceiros, iniciativa privada, muito voltada no viés da cidade, que a gente pode vivenciar. O que são os centros históricos das cidades atualmente? São áreas que possuem uma conotação social de uma relevância, porque elas, num dado momento histórico, foram uma cidade, e com o passar do tempo elas têm essa conotação do que a gente compreende por centro. Então, isso que a gente chama de centro hoje é uma paisagem do passado, que ela apresenta formas que são do passado, mas que no contexto contemporâneo tem outras funcionalidades. Esse é um ponto que a gente pode tentar traçar para interpretar a paisagem. E por quais motivações essa paisagem foi salvaguardada, digamos assim, porque ela permanece no contexto urbano, onde as transformações, a modernização, entre aspas, é uma tônica que empreende o processo de produção do espaço urbano atualmente, mas essas paisagens permanecem. As intervenções que objetivam, digamos assim, limpar a paisagem, que a gente vai trazer novamente o debate para o centro. O que é limpo do centro, digamos assim? São processos, agentes, dinâmicas que não são, digamos assim, interessantes para a dinâmica de uso que é empreendida atualmente. Então, se a gente parar para analisar no centro de Fortaleza atualmente, o centro tem uma conotação socioespacial, uma característica própria no contexto do século XXI. Isso implica dizer que os processos, os agentes que não eventualmente sejam preteridos para que estejam correlacionados a essa ambiência naquele momento, eles tendem a ser expulsos daquela região. Então, para que aquilo seja empreendido de uma forma que esteja, digamos assim, de acordo com o que é colocado. Então, a paisagem também sofre esse tipo de intervenção nesse sentido, que é uma outra possibilidade de estudos que podem ser apreendidos, podem ser realizados nesse contexto da geografia. O mesmo acontece também com o cenário do litoral, né? As praias também têm essa conotação, embora popularmente elas tenham essa conotação de ambiências públicas, né? Onde é um espaço plural, que todos podem ter acesso, a partir do contexto de uma produção espacial que vai expressar um modelo específico de paisagem no litoral brasileiro, sobretudo, ênfase ao caso do Nordeste, se for nas praias do Nordeste, nas capitais, sobretudo, você vai ter uma padronização de uma paisagem, onde o urbano, a verticalização, as dinâmicas empreendidas, as práticas sociais têm, digamos assim, uma certa padronização, e a paisagem, no âmbito da configuração, do visual, ela vai ter uma mesmice, digamos assim. No entanto, esse processo ele carrega várias nuances por trás dele, para além dessa configuração física das paisagens. Isso também é um aspecto que o Marcelo chama a atenção e que pode ser trazido como uma agenda de pesquisa assim, empreendida nesse contexto do debate referente ao conceito de paisagem. E as práticas dos agentes que estão deixados de fora ou são retratados, digamos assim. Essas representações da paisagem também, como a gente trouxe no primeiro momento, voltado muito à questão da representação artística, ela não se restringe a esse âmbito apenas, né? Então, as paisagens elas são retratadas a partir de um prisma de quem está representando, isso tem que estar bem claro. E a depender do contexto da paisagem que é representada, se a gente parar para analisar o poder público, como é que ele representa a paisagem de uma determinada cidade, como é que a Prefeitura de Fortaleza transmite, dissemina o ideário voltado a um paisagismo voltado à cidade de Fortaleza. Para quem é de Fortaleza está muito claro isso, para quem também não é de fora tem uma visão de Fortaleza com base no que é vendido. Então esse é um processo de uma representação paisagística de como é que isso é colocado. No entanto, esse é um elemento que, digamos assim, traz um grau de complexidade no entendimento das pesquisas que podem ser empreendidas, que a gente, no caso da geografia, tem um papel de entender isso a partir de um viés cada vez mais aprofundado, eu diria, para que outras nuances se apresentem também. Por que isso é representado e não aquilo? Esse é o cerne do debate voltado à questão paisagística, que o Marcelo vai chamar a atenção das possibilidades. E aí ele faz essa crítica voltada à não exploração devida do conceito e traz também apontamentos de como é que isso pode ser trabalhado, dando ênfase e potencialidade ao conceito de paisagem nesse âmbito da geografia. E aqui, no caso de Fortaleza também, que é de onde eu estou falando atualmente, esse aspecto voltado à paisagem, fazendo link com o debate que é empreendido no capítulo, tem muito uma questão pertinente para esse debate, que é a questão da invisibilização, que tem relação direta com o que a gente está trabalhando, que eu chamei a atenção no sentido de que paisagem é essa que é disseminada, por que essa paisagem é disseminada?
No caso aqui de Fortaleza, a paisagem que é disseminada como paisagem de Fortaleza é a paisagem, sobretudo, voltada ao litoral, às zonas de praia, mais especificamente à beira-mar, que é o, digamos assim, o cartão postal da metrópole cearense. E nesse sentido, para quem vivencia, para quem conhece a cidade de Fortaleza, é muito doido pensar que esse a paisagem que é vendida de Fortaleza, né? Eu estava discutindo isso com os alunos ontem, semana passada, na disciplina de Geografia do Turismo, que esse é um debate também bastante pertinente da gente traçar como um aspecto volta da paisagem, porque essa é vendida como uma paisagem turística, né, no contexto aqui de Fortaleza, com uma representação da cidade, algumas vezes, e observem que essa é uma imagem, conforme eu dou os créditos ali embaixo, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma matéria que eu peguei, que estava justamente trabalhando a questão dos espaços de lazer na capital cearense. E aí eles ilustravam a matéria a partir desse viés voltado à beira-mar, que de fato é um local que fornece estrutura muito pertinente para uso de ciclistas, pedestres, visitantes de modo geral, que você vai encontrar várias práticas sociais em um local eventualmente seguro, né? Uma cidade, digamos assim, dentro da cidade de Fortaleza. Eu brinco com os alunos também nesse contexto, que é uma outra cidade que ela não é produzida para o fortalezense, de modo geral. É produzida para uma parcela pequena da sociedade, privilegiada, logicamente, mas sobretudo para quem visita a capital cearense também. É um espaço pensado, produzido para turistas. Então, essa paisagem é vendida como Fortaleza. E, de modo geral, a cidade de Fortaleza é outra, né? Para quem conhece a Fortaleza para além dos limites territoriais da beira-mar. Então, tem uma outra conotação, um outro contexto, que é uma questão da invisibilização. E essa invisibilização é de que parcela da sociedade? Da parcela principal, majoritária, que é a parcela que fica a parte dessa agrodinâmica, a parcela pobre, sobretudo. Então, isso também é chamado a atenção no texto. Inclusive, o Marcelo faz uma analogia que eu acho bastante pertinente no debate empreendido no capítulo, que diz respeito à constituição de uma dinâmica bem particular, que dá ênfase à questão dos condomínios fechados. Né? As pessoas, as crianças, sobretudo os que vão crescer nessa paisagem, nesse mundo paralelo, digamos assim, cercado, realmente cercado, né? Colocando, vão se habituar a constituir aquela paisagem como algo normal. E isso não fica para além, né, apenas na paisagem, vai para além dela. Né? Essa constituição de um entendimento da paisagem também diz respeito à constituição de relações. E essas relações elas vão se perpetuar ao longo da formação, do entendimento, da formação pessoal daquela pessoa, da ideologia, e, consequentemente, aquelas pessoas que estão formadas nesse mundinho paralelo, digamos assim, sem conhecimento mais amplo do que é o dinamismo da paisagem, da dinâmica da cidade. Eu estou me atendo aqui à cidade, especificamente por exemplificação, mas isso se atém a outras vertentes também. A gente pode cair em várias armadilhas, como o próprio autor vai chamando a atenção no texto, o ideário voltado a uma paisagem, voltado a talvez um campo do visível, voltado a um exemplo que ele dá, pensado mais voltado a uma paisagem que teoricamente seria do campo, ele vai colocar as cabeças de gado, uma região de pastos, mas não necessariamente, se a gente for aprofundar os estudos, realizar de forma mais detalhada a realização daquela imagem que a gente viu, pode ser uma imagem não apenas rural, mas pode ser uma imagem também urbana, num contexto específico. Então, essas armadilhas se colocam. Mas eu quero chamar a atenção para a constituição desse entendimento referente à paisagem, das influências que as paisagens vão exercer nas pessoas. Por exemplo, a pessoa que vem para Fortaleza visitar, retomando aqui o exemplo da fotografia no âmbito da paisagem, e ela se atém a ficar nessa região aqui volta da beira-mar, ela vai ter uma ideia, uma conotação de Fortaleza muito diferente de quem vivencia a cidade, por questões óbvias. Mas isso também pode se dar a partir de pessoas que estão no mesmo contexto de visitação. Se uma pessoa vai vivenciar a cidade para além desse aspecto aqui que a gente está demonstrando e relatando da beira-mar, ela vai ter uma outra noção da configuração paisagística que a cidade possui. Isso implica dizer que esse processo voltado à paisagem, ela possibilita uma visão, digamos assim, para além do campo visual, logicamente, que você pode ter outros elementos trabalhando nesse entendimento, e isso é salutar no âmbito da geografia, mas vai fornecer, digamos assim, maior entendimento no contexto do que a gente vai ter voltado a debates mais do âmbito do urbano, do direito à cidade, questão da habitação. Então, há uma complexidade muito grande nesse contexto voltado à paisagem e nesse processo de agendas voltadas a
estudos que podem ser empreendidos, isso chama um pouco mais atenção nesse viés que o Marcelo traz. Inclusive, no texto, ele faz muito uma exemplificação a partir do caso do Rio de Janeiro, né? E como é que a cidade é retratada, né? Ele faz isso a partir das fotografias. As fotografias tendem a mostrar partes específicas da cidade e, por conseguinte, elas invisibilizam outras partes, como no caso as partes de favela. Então, ele mostra algumas fotografias ao longo do capítulo que vão dar ênfase a isso, né? Como é que esse processo é colocado, né? Da cidade maravilhosa, que cidade maravilhosa é essa? Como é que ela é representada? Então, isso também tem toda uma lógica por trás de como é que isso pode ser representado, com qual finalidade aquilo é representado, por que outras partes são invisibilizadas. Então, nada é por acaso, como eu te falei, o espaço geográfico, ele é, digamos assim, tudo bem amarrado diante dessa dinâmica que a gente tem dentro do sistema capitalista. Então, tudo acontece de forma bem planejada e pensada, nada acontece ocasionalmente. E aí, já trazendo, digamos assim, uma visão mais refletindo sobre uma temática mais, de modo mais amplo do que ele trouxe no capítulo, ele vai trazer, digamos assim, uma valorização, né, uma possibilidade de valorização do conceito, né, que embora, claro, como qualquer outro conceito voltado à geografia, o conceito de paisagem ele vai ter algumas limitações, né, algumas várias limitações. Isso é uma coisa muito, digamos assim, normal de se acontecer. Só que, na visão do Marcelo, isso é muito, digamos assim, potencializado. Nos estudos da geografia, ou nos debates que são empreendidos sobre essa questão da paisagem, a visão que ele passa na escritura do texto aqui é como se, de fato, esse fosse um conceito que ele é muito mais colocado como um viés de passível de críticas, digamos assim, de falar das limitações que o conceito detém, do que nas valências que ele possui. Isso, digamos assim, é uma visão equivocada nesse sentido, né? Porque o conceito, como eu estou demonstrando aqui, possibilidades, ao longo do que o Marcelo também discute no livro, ele apresenta, digamos assim, possibilidades bastante robustas, na minha visão também, de serem trabalhadas para além desse viés de caracterização, ou de ficar apenas no campo visual, que no âmbito da geografia já não nos fornece. Né? Não é que não seja importante, que os estudos voltados à caracterização têm sua relevância, a descrição é um aspecto bastante relevante. O problema no contexto da geografia é ficar só na descrição, na caracterização, como queira. Então, descrever não é um problema, o problema é ficar apenas na descrição. Nesse contexto da paisagem, acho que ele se apega muito também, ou se pode empreender uma analogia nesse contexto também. O visual também é importante, é muito importante, eu diria, mas ficar apenas no visual, eu acho que é uma limitação com base nessa leitura do Marcelo. Eu acho que a gente tem muito por onde avançar e por que avançar, penso eu, nesse contexto da paisagem, para a gente entender de fato melhor essa composição das paisagens que não são efetivadas de modo aleatório, como a gente está comentando aqui. E ele até termina, digamos assim, o capítulo também com um viés mais voltado a um aspecto filosófico, na minha visão, onde ele coloca lá que todo estado da alma é uma paisagem, né? Ele vai fazer alguns apontamentos referentes a isso, que até eu achei bastante pertinente aqui. Dentro de cada um de nós tem, digamos assim, aspectos voltados a uma determinada paisagem, uma subjetividade, que a geografia mais cultural vai trabalhar nesse campo também do lugar, da paisagem. E aí que ele coloca no texto também uma questão de como uma pessoa que vai verbalizar, né, que a minha alma está um sol radiante, algo semelhante que ele traz no contexto, não lembro exatamente como é que ele coloca, mas o que ele está chamando a atenção é que, por exemplo, alguém que verbaliza esse tipo de sentimento voltado a uma caracterização de uma paisagem, de um dia de sol, digamos assim, vai passar um entendimento para quem está ouvindo, logicamente, de que a pessoa está muito bem, está feliz, né? Então, isso também tem uma relação diretamente com esse contexto da paisagem, né? De certo modo, também, se você for reverberar ou pensar em outras conotações mais pessoais, você pode fazer outras analogias também com contextos voltados à paisagem. Então, ele chama a atenção para isso, que a gente carrega também as nossas paisagens, e isso é inerente às culturas, às nossas vivências que são empreendidas. Isso não se atém, digamos assim, apenas às particularidades, ou seja, aos agentes específicos. Isso também está presente no espaço geográfico de modo mais amplo. Então, esse é uma crítica que ele faz, digamos assim, ao longo do capítulo, voltado aos estudos que podem avançar mais na visão dele, mas também, digamos assim, convocar a classe, digamos assim, dos geógrafos, especificamente, sobretudo, a avançar nesses estudos que podem ser empreendidos, porque o material, digamos assim, correlato à paisagem bem, digamos assim, vasto e possibilita para os geógrafos a composição de estudos bem relevantes
importantes nesse contexto. Então, acho que, de certo modo, pessoal, a síntese do capítulo seria um pouco nesse sentido, e aí eu deixo o espaço aberto para que a gente possa conversar um pouco também sobre eventuais lacunas que eu tenha deixado durante a apresentação. Aqui os contatos do LAPU, né, como todos já sabem, então eu gostaria de enfatizar, eu verifiquei bastante no Instagram, mesmo a gente divulgando lá no Instagram do LAPU, que esse espaço é plural, todos podem acessar, e ainda assim as pessoas ficam questionando sobre isso. Também vocês que estão participando aqui hoje, acho que podem também eventualmente fazer esse movimento de passar esses informes também para os demais colegas que eventualmente tenham dúvidas referente ao como é que funciona o grupo de estudos. Seria um pouco disso. Obrigado, pessoal. Bom dia, Kátia. Não, eu estava falando, não, estava só colocando um fundo mais bonito aqui na participação. Só parabenizar o Matheus, né? Foi uma apresentação bem sintética, né? Mas a gente vê o destaque que ele deu para entender o que é a paisagem, né? Então, a gente às vezes não valoriza. Será que ela vai querer subsídio ela? Aí é importante vocês. Agora, será que a partir da leitura desse texto, da apresentação do Matheus, no trabalho de campo, na pesquisa de vocês, vocês terão outra análise da paisagem? Como eu coloquei aqui, a paisagem, a gente, a paisagem, a gente só vê o que sabe, né? Então, é importante da nossa cultura, do nosso modo de vida, nas ideologias. Seria uma favela. Como é que a direita vai ver a favela? Como é que os movimentos sociais veem a favela? Como uma potencialidade, como um perigo. Então, isso é uma paisagem. Só que a gente não... Claro, como o Matheus chamou, que a paisagem, inicialmente, é aquela paisagem turística, dos quadros bonitos, né? Então, será que uma favela é uma paisagem? Né? E é interessante como ele chama a atenção das representações, né? Que representação tem da cidade? Você pega qualquer pessoa por meio do carro dos meios de comunicação, pelo menos antigamente, faça uma imagem de Fortaleza. O cara mora lá na favela e bota Fortaleza como fosse a beira-mar, antigamente era a Praça do Ferreira, né? Então, é essa Fortaleza que você mora, aí ele tomou um maior susto, né? Será que é essa Fortaleza? Então, como o Marcelo mostra, né, as potencialidades do conceito de paisagem. E aí a gente tem que, para chegar ao conceito de paisagem, tem várias outras questões, outros referenciais teóricos, seja da geografia física, da geografia humana, da geografia urbana, cada um, se a gente for ver nossos colegas, quer que o Alexandre vê na paisagem, quer que o Rubson vê na paisagem, né? Será que eles estão errados? Um vê uma coisa, outro vê outra, né? Quer que o Tiago só quer saber de literatura, né? Estou brincando. O Disseu com o patrimônio, claro, eu estou brincando. Mas eu estou só chamando a atenção que o Matheus mostrou muito bem, né? Que é qual a importância do conceito da paisagem. E eu sempre chamo a atenção como essas leituras podem nos ajudar nas nossas teses, nos nossos artigos, né? E aí você vê, será que a paisagem é só uma forma? Por trás dessa forma, a gente consegue ver as funções da paisagem, as funções daquele espaço, né? E como chegou essa paisagem? Teve um processo histórico que levou, processos políticos, houve mudanças estruturais. O que era uma paisagem da China antes e depois da Revolução Chinesa, da Rússia antes e depois da Revolução de Cuba, né? Então, vocês vão vendo que essas mudanças, rupturas políticas, vão impactar a paisagem. Mas quem chegou lá desinformado não vai ver nada disso, né? Vai ver só uma paisagem para tirar uma foto
uma paisagem do centro histórico de Cuba, uma paisagem da área rural, uma paisagem de Varadeiro, do complexo turístico. Então, o que é que aquelas paisagens representam? O que é realmente Cuba, né? Mas já falei demais, né, Matheus? Estou concorrendo com você. É porque eu não tinha nada para falar. Aí o Cássio me obrigou, aí eu tive que inventar um monte de coisa. Não tem nada não, professora, muito bom. Opa, pessoal, bom dia a todos e a todas. Parabéns, Matheus. Você trouxe importantes reflexões, né? Também a professora, como ela nos faz pensar, né? Como é interessante poder ouvi-la. Eu gostei muito na apresentação, né? E eu vou levar um pouco para o ensino de paisagem, né? Trazer aqui uma reflexão para a gente pensar, né? Primeiro, né, eu gosto sempre de brincar com os alunos, né? Porque eu sou professor da educação básica. E eu costumo dizer que as cidades, né, elas são no plural, né, como o Matheus até colocou aí, é o exemplo de Fortaleza. E a paisagem, né, assim como as fotografias, elas têm uma intencionalidade, assim como os mapas também têm, né? E é importante a gente sempre ficar atento. E o conceito de paisagem, eu acredito que ele é o mais delicado na hora de se ensinar a geografia. Que a geografia é uma ciência muito importante, né, para a gente romper com preconceitos, com estereótipos. E o ensino de paisagem, se ele não for feito, né, com uma certa reflexão, ele se torna até mesmo um ensino perigoso e contribuindo para mais preconceitos. Eu sempre, quando eu vou trabalhar a paisagem, eu costumo colocar, como eu trabalho no semiárido, quando eu vou falar da região norte, por exemplo, eu coloco uma fotografia de Belém, né, da área central de Belém, certo? E eu pergunto, né, de onde é essa imagem, né? As pessoas só relacionam com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Aí eu digo, não, é Belém. Aí os alunos, mas lá não é Belém. Eu digo, está lá na região norte e tal. Poxa, mas lá não é só floresta. E eu estou falando isso de alunos do ensino médio, né? Quando chego no primeiro ano. E eu vou olhar alunos com notas boas, né? Aí isso é preocupante. Assim como eu vou mostrar a cidade, qual eu trabalho, né? E eu vou e mostro, eu digo, olha, a cidade ela é no plural. Assim como eu tenho espaços bonitos, né? Que são utilizados para vender a cidade, eu tenho outros espaços, né? Com problemas sociais, socioambientais, né? Por isso é importante, é muito delicado se trabalhar a paisagem, né? É preciso sempre fazer essa reflexão. E eu tive uma oportunidade de receber um casal de professores aqui no Piauí, né, e professores da região norte com os filhos, né, lá, filhos estudiosos, tal, a partir a partir do momento que eu olhei as notas, né, conversei sobre as notas desses meninos, e eles chegaram aqui e falando que a vegetação estava toda morta, né? Ou seja, que a vegetação toda morta. Ou seja, lá também, em alguns momentos, se ensina paisagem, né, apresentando o bioma caatinga a partir de uma única fotografia, né, somente naquele período de seca, né, desconsiderando o período chuvoso, né, que a vegetação ela volta a ficar verde, né? Ou seja, é um conceito muito delicado, né, na hora de ensinar, e nós, professores de geografia, precisamos dessa reflexão, né, para não, tipo assim, para não criar mais preconceito e mais estereótipo na hora de se ensinar o conceito de paisagem. Só essa reflexão. Não, interessante, Nidman, muito bom. E eu acho que também isso é inerente à nossa profissão, né? A gente tem uma carga de responsabilidade gigante, né? Como professores, isso é uma coisa que é sabida. E se a gente eventualmente não trabalhar, sobretudo nessa base, digamos, da pirâmide, do primórdio do debate fora da paisagem, ou qualquer tema da geografia, né? Se não trabalhar de uma forma que seja, digamos, satisfatória, os alunos vão chegar nesse nível de graduação com uma deficiência, que aí, para tratar nesse contexto mais do âmbito do ensino superior, eles vão achar, e é muito comum que aconteça isso, por exemplo, quando os alunos chegam para a graduação, eles têm um ideário voltado, caraca, isso aqui, não sabia que geografia trabalhava com isso, é uma coisa muito recorrente, né? Então, a paisagem também sofre muito com isso, né? Porque a paisagem tem muito esse ideário disseminado na minha visão, de ser muito atrelado a essa configuração paisagística mesmo, do que é que a gente olha, né? E pouco se fala dessas outras vertentes, né, que estão por trás dessa configuração do visual, mas é bem isso mesmo, é um aspecto espinhoso, digamos assim, tratar em sala de aula para construir esse ideário, digamos assim, desconstruir o ideário que já está bem disseminado,
mas é nossa tarefa, né, nesse sentido. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Carlos, eu sou mestrando do programa de pós-graduação da UFC. Li também esse capítulo. Matheus, parabéns pela sua apresentação. E eu queria trazer para o debate a questão que uma pessoa aqui no chat também apresentou, que é a Cristina Carneiro, né? Ela diz assim, ó, a paisagem é apenas uma dimensão do espaço. Nem tudo do espaço aparece imediatamente na paisagem. E o autor fala isso, né, em alguma parte do capítulo. Eu li isso também, porque o que aparece primeiro para a gente é o que a nossa visão consegue compreender, né? Inclusive, o termo paisagem vem do francês pays, que significa também país, né? Então, a partir dessa percepção que os estudiosos tinham na antiguidade, né, de como a natureza se apresentavam para eles, eles foram diferenciando o espaço e foram dando identidade a esse espaço, né? E daí nasciam os países, o território, a questão do nascimento do Estado, né? E a gente indo num cronograma, numa cronologia, né? Mas voltando à questão do espaço, dessas coisas que nem sempre aparecem, uma parte que é muito interessante também, que o autor fala, é justamente a participação humana, né, dentro da paisagem, que o Matheus apresentou aqui, a questão de paisagem natural, paisagem cultural, só que o autor tem uma parte no livro, né, que ele fala que a paisagem, ela muitas vezes ela tem que incluir o ser humano, porque o ser humano, ele faz parte da natureza, né? E ele faz essa questão: em que momento o ser humano deixou de ser parte da natureza, né? Como se tivesse aí essa delimitação, essa diferenciação de que o humano não fosse mais algo muito natural, né? Mas ele fala que sim, o ser humano está dentro da paisagem também. Inclusive, ele tem essa crítica, né, de quando apresentam fotos de paisagens muito estáticas, só com as árvores, etc. Ele fala que isso parece um fundo de ópera, porque a paisagem ela deve incluir as pessoas também. Se não tem pessoas, é, não existe paisagem, porque quem aplica os conceitos são as pessoas. E se as pessoas fazem parte do espaço também, elas obrigatoriamente fazem parte das paisagens. E aí volto para aquela questão de um primeiro olhar, né? Como a colega Cristina falou. A gente chega numa paisagem, por exemplo, estou aqui em Paraipaba, eu chego aqui no perímetro irrigado da Paraipaba e eu vejo muitos coqueiros, muita produção de coco e a vegetação salta ao meu olhar, mas de primeiro eu não consigo identificar as lutas camponesas que acontecem nesse espaço, né, nessa paisagem, como ela se deu, como ela germinou, né, digamos assim, e a partir de leituras eu consigo compreender, por exemplo, que essa paisagem faz parte também de uma política pública, né, a política pública dos perímetros irrigados, é instituída pelo DENOX, né, então essa política pública, ela implementou os perímetros irrigados justamente para fortalecer a questão da agricultura, né, principalmente no semiárido, com construção de barragens, açudes, etc. E também as pessoas, elas participaram dessas políticas públicas. Por exemplo, aqui no perímetro irrigado do Curu Paraipaba, né, quando ele foi instituído, o DENOX começava a dar terras também para as pessoas que elas eram chamadas colonos, né, os primeiros que chegaram, para eles cuidarem da terra e incentivando um início de uma cultura, né, de plantação. Antigamente a plantação eram de várias culturas, era tomate, cana-de-açúcar, etc. E a partir de várias questões, por exemplo, ideológicas, questões de falta de água também,
a paisagem acabou se transformando e o coco acabou sendo o produto principal do perímetro, né? Porque o coco não exigia tanta água como as outras culturas exigiam. Então, quando a gente vê assim, uma paisagem de primeiro, ela salta aos nossos olhos, principalmente uma paisagem que não é comum a gente. Por exemplo, se eu chego na Europa, vai ser uma paisagem totalmente diferente da que eu tenho em Fortaleza, né? Vou ver a neve, que não, não faz parte da minha paisagem, e a paisagem realmente vai saltar aos meus olhos, né? Mas a gente tem também que ficar atento ao que a professora falou, né? Que a gente só consegue conhecer, saber do que a gente conhece. Então, se eu chego na Europa, vejo uma metrópole muito industrializada, aquela metrópole ela passou por processos também, né? Que já na América do Sul foi um pouco mais tardia e não foi tanto assim. E isso acontece pelos fatores humanos. Então, o homem ele está diretamente ligado à paisagem, mesmo as paisagens naturais, porque como o Santos diz, né, Milton Santos, não existe mais uma natureza que não tenha sido tocada, né? Já não tenha sido transformada, uma primeira natureza. E aí fica esse dilema, esse paradoxo, né? Que a gente não pode tirar o homem da natureza porque o homem é natureza, né? O homem já foi muito natureza, hoje a gente vê como menos, né? Como o contrário de natureza, a urbanização como sendo o contrário do rural, da natureza, mas é isso. Espero ter contribuído também com um pouquinho do pensamento e se alguém tiver algo a contribuir, fique à vontade. Muito bom, Carlos. Eu acho que também um ponto que você chamou a atenção na sua intervenção, que o Marcelo até apresenta também, a questão da representação das paisagens, ele chama a atenção usando os exemplos de Nova York, Copacabana, né, referente à não inserção dessas populações, que não faz sentido, né, representar a paisagem desses lugares sem inserção da paisagem, né, da população de modo geral, né, então é um ponto. Outra coisa também que eu acho interessante a gente refletir nesse sentido da sua intervenção diz respeito a você por exemplo, traz o exemplo de Paraipaba, né, muito forte na produção de coco, para quem não conhece, né, aqui no Ceará, que não é por acaso, né, tem todo um contexto por trás que explica esse movimento, né, da produção. Mas a gente pode pegar outros exemplos também nesse contexto da paisagem, a partir do que é a fronteira agrícola hoje em dia da soja atuando no território brasileiro. São paisagens que são modificadas em função de uma dinâmica que é muito mais recente, digamos assim, nesse contexto da soja, e que são áreas que anteriormente não tinham essa conotação. E esse tipo de pesquisas que são realizadas no âmbito da geografia, eu posso estar tremendamente enganado, mas na minha bolha, pelo menos aqui que eu conheço, são pesquisas que tratam muito mais de conceitos de abordagem nesse contexto de fronteira agrícola, pautadas no território. E a paisagem é negligenciada nesse contexto. Pouco se fala, digamos, dessa mudança paisagística e como é que era, por que está agora assim, para onde é que foram aquelas pessoas que foram afetadas. Logicamente que isso é falado, mas no outro contexto voltado explorando outros conceitos, mas que também poderiam ser efetuados a partir da dinâmica da paisagem, como a gente está trabalhando aqui. Então, acho que também esse é um ponto que merece menção, porque, na minha visão, basicamente é isso que o Marcelo está trazendo. Existem algumas possibilidades de estudos que podem ser efetivadas, realizadas a partir da paisagem, mas que não são realizadas em função desse entendimento nosso de uma limitação, que dá mais ênfase a uma limitação do conceito de TEM, que é uma normalidade. Todos os conceitos possuem essa limitação. Só que no caso da paisagem, especificamente, isso é potencializado, mais do que as valências que o conceito detém. Então, isso também chama a nossa atenção para pensar nessas possibilidades de pesquisas. Tem muita gente fazendo comentário. Pode fazer comentário. Aí, Nildemar. Pronto, eu levantei a mão, mas se alguém tiver levantado, dê preferência, né? Não, Nildemar, aproveita aí que você fala muito bem, vai ser eleito representante de toda a categoria dos professores do Brasil. Pronto. Gostei muito da sua intervenção, trazendo para a sala de aula, porque a gente que na universidade
tem a tendência a trazer muito para as pesquisas, e esquece que, antes de mais nada, nós somos professores e ter como tratar essas temáticas na sala de aula. Pronto. Opa, muito obrigado, professor. E o Matheus falou, né? Quando ele falou aqui do agronegócio, eu fiquei pensando também, né? E a professora falou, né? A gente vê a paisagem a partir do nosso conhecimento. E eu lembro muito, né? Quando a gente está falando de agronegócio, coloca uma expansão da fronteira agrícola que está acontecendo aqui no Nordeste hoje, né? Aqui no parte sul do Piauí, também no estado da Bahia. E quando você coloca essa fotografia em sala, quando a gente coloca essa fotografia em sala de aula e pergunta o que aquilo representa, né? E o que aparece na resposta é que é um espaço de riqueza, né? E também para a população em geral, né? Como um espaço de riqueza, certo? E as pessoas não citam, né, as mazelas sociais que existem Riqueza para naquele quem, espaço. Guilherme? Sim, riqueza para quem, né? E as mazelas. Aí, quando você apresenta, né, os dados, né, das pessoas com CA, né, que tem as pesquisas que mostram isso, que onde tem, né, a utilização desses agrotóxicos, né, aumenta o número de pessoas com problemas de saúde. Aí a gente vai e começa a questionar, né? Por isso que é importante, né? Por isso que eu sempre fico levando para essa questão do ensino, né? E a paisagem eu acho muito interessante, porque a gente consegue, a partir de uma fotografia, a partir de uma imagem, levar uma discussão, né, para os alunos e também para a comunidade. Eu já fiz isso também, esse teste, né, na sala dos professores, porque aqui no Piauí tem a região de Uruçuí, né? E eu trabalho em Picos, Piauí. Sempre quando chega um professor removido, né, lá do campus Uruçuí, quando ele chega aqui, todo mundo, você chegou lá do local da riqueza, né? Aí a gente vai faz essa pergunta que a professora falou, riqueza para quem, né? Quais os problemas? Aí os professores vão e começam a relatar que não podiam nem consumir a água, né? Do município, né? Teria que ser uma água de fora, comprada, né? Com medo dos problemas. Pronto, só isso. Eu não consegui acompanhar, pessoal do chat, mas tem muita coisa aqui mesmo. É porque ninguém gostou da apresentação do Matheus. Ninguém entendeu nada, Matheus, por isso que não tem debate. Você vai sair Professora. complexado esse final de semana. Acho que é isso. É o maior trauma na carreira do professor quando não tem pergunta. Defende, Catson, defende o rapaz. Eu vou falar, Catson, estou aqui sem fazer nada no pleno sábado. Não, é interessante essa discussão, interessante também alguns, cada um na sua área, valorizar um aspecto, né? Então, João Salgado está dizendo assim, alguns ficam só limitados às questões ecológicas, né? O Diego fala a questão cultural, né? O Matheus falou assim, o conceito de paisagem, né? Então, essas duas questões que eu tenho que olhar se eu não me esqueço. Então, essa questão da paisagem, eu lembro que o Roberto Lobato, quando fala de região, ele diz assim, todos os conceitos de região são válidos, depende do objetivo do pesquisador. Então, acho que da paisagem também vale isso. Qual é o objetivo do pesquisador? O que ele está analisando? Então, eu não posso criticar o geógrafo físico que trabalha com a ecologia da paisagem por ela valorizar isso, né? E aí, outra coisa que a gente... outra questão que eu estava tratando aqui também é a realidade, o mundo. O mundo é a geografia cultural, a sociedade, a terra.
consegue, a geografia cultural consegue dar conta, a geografia física, a sociologia, a política, qual a ciência que vai dar conta de tudo, né? Ou será que o mundo é tudo isso? Se o mundo é tão complexo, como um conceito vai resolver todos os problemas, como uma área da ciência vai dar todos os problemas. E aí a gente vê, né, como o Matheus mostrando, é possível discutir paisagem, separar de região. O Lablache, paisagem e região é a mesma coisa. É possível discutir paisagem sem estudar o espaço. É possível ver as diferenciações na paisagem sem ver as territorializações. Então, é importante a gente saber que conceito é invenção. Ele não tinha o que fazer, aí ficou criando conceito, para obrigar a gente a passar o sábado aqui discutindo conceito. Será que o mundo é feito de conceitos? Para que serve o conceito? Então, a gente tem que ter sempre claro que conceito é uma criação, né? É importante, não estou brincando dizendo para que serve o conceito. Conceito é fundamental. Se não existisse conceito, a gente não se comunicava, ninguém não entendia. Cadeira, cada um inventar o que era cadeira, né? Paisagem, cada um. Então, é importante o que a gente está fazendo aqui é dizer as várias possibilidades de representação, de perspectiva, de olhares da paisagem, a partir de cada referencial teórico, cada formação, né? E o que a gente está vendo, será que a paisagem é separada de outros, ou foi uma estratégia, uma metodologia, um recorte didático para entender aquela realidade? O mundo é só, dá para dar conta do mundo só pela paisagem, só pela região? Quando a gente começa a forçar a barra e dizer que o meu conceito, geografia humana é melhor, sempre implica os alunos da geografia física, da geografia cultural, dizendo que a geografia crítica é a única que existe. Brinco só para eles reagirem e se defenderem, não é que eu concorde com isso, não, mas mostrando que todos os olhares contribuem para ver o mundo, né? Cada um, às vezes, uma equipe multidisciplinar. Por que, quando você vai fazer planejamento, você convida profissionais de cada área? Porque o geógrafo, antigo geógrafo, geografia de síntese, não dá conta de tudo? Não sabe tudo? Né? Então, será que ele dá conta mesmo? Tinha um amigo meu que implicava com geografia e disse assim, geografia estuda um pouquinho de tudo e não sabe nada. Na verdade, não, viu? Mas a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo. Mas isso é importante o quê? Para a gente, na equipe de planejamento, a gente tem uma visão total que ajuda a gente a conversar com vários profissionais. Claro que cada um se especializa. O Rubson sabe um pouquinho de tudo. O Rubson é o nosso professor de geomorfologia. Eu fico achando como se estivesse em casa, no departamento. Mas um professor de geomorfologia, ele sabe tudo? Não, ele sabe um pouco daquilo, mas como ele tem uma visão da geografia como todo, ele tem a capacidade de articular a geomorfologia com o impacto econômico, com a degradação ambiental, com as mudanças na ocupação, os movimentos sociais. Então, tudo isso não dá para você separar, como já não se conseguia separar a geografia física da humana, e agora da humana, da cultural, da política, da geomorfologia, cada área está ficando da climatologia urbana, dos efeitos extremos, das mudanças climáticas, né? Então, como todas essas questões que estão em voga, isso tudo vai refletir na paisagem. Como é que a gente vai explicar essa paisagem, né? As enchentes, a seca. Gostei muito daquele exemplo da seca, né? A paisagem. Eu vou contar uma história que o rapaz falou mal do aluno, foi me lembrar, né, que o aluno ficou falando que a paisagem era feia, seca. Eu dei o maior fora, a gente também. Cheguei em Roraima, quando vi lá de cima, aquela coisa cinzenta, branca. Aí, quando eu cheguei lá embaixo, perguntei, aqui é um processo de desertificação da Amazônia? Essa área foi desmatada? Ele disse, não, sempre foi assim. É que é uma área específica aqui de Roraima. Eu disse, meu Deus, uma professora doutora de geografia fazendo uma bobagem dessa. Mas ninguém sabe tudo, né? A vantagem de ser professor universitário é que a gente não precisa saber de tudo. Professor de escola está frito. Se não souber de tudo, os alunos é incompetente. Mas desculpe aí. Tá? Então, parabéns, Matheus. Eu acho que tem muitas questões que foram levantadas aqui. É a pena de que as pessoas sejam tímidas. Acho que eu falei muito logo no começo, intimidou as pessoas. Foi culpa do Cátia, eu não queria falar. Ó,
A Maria Eduarda, já que ninguém quer, ó, a Maria Eduarda disse assim, que bom. Eles levantaram a Ó, mão aí, professor, agora, pessoal. que bom. Cássio, você pode aproveitar e ver algumas questões que tem um lado, né? Você, como mediador, dá uma olhadinha, né? O que eu está lendo da Maria Eduarda. Estou lendo aí, ó, foi contratado para isso, então, pago, muito bem pago. Vou fechar meu microfone. Bom dia. Tá me ouvindo? É, Aí eu resolvi comentar, porque eu sempre comento também, aí eu liguei o áudio. As reflexões de quem está em sala de aula é sempre muito positivo. No caso, eu sou professor de ciências, minha segunda graduação é em geografia. Aí, quando chega nessas percepções e análises que a gente vai falar da paisagem, como eu fiz biologia primeiro, fica muito limitada na ecologia, nas questões de estrutura física. Aí, quando chega na geografia, abre uma nova porta, que é a questão cultural, social, política, econômica. Então, é muito mais complexo e muito mais interessante a questão da paisagem. Aí muitas falas que foram muito boas, porque a gente fala da questão da paisagem e a questão social. A paisagem só o natural, sem a representação das pessoas, os movimentos sociais, é uma coisa vazia, é uma coisa estranha. Uma vez que a geografia contribui com isso, é muito interessante essas discussões. Eu não sei quem falou sobre essa questão das relações do agronegócio, as alterações da paisagem contra da soja. Fala muito do território mesmo, realmente. Aí as paisagens, quando falam dessas alterações econômicas, que a soja tem a relação, a paisagem ela muda toda essa alteração antrópica, mas não tem aquela questão sociocultural, das dinâmicas sociais da paisagem. Fica mais territorial mesmo. Então, essa indagação realmente foi muito interessante. Outro também que eu queria pontuar, que achei muito interessante, é a questão da fotografia como recurso visual, mapa também, e a questão da construção, às vezes, do viés, do estereótipo, que a paisagem, às vezes, ela constrói no imaginário. Eu comentei no texto que eu sou mineiro, né, e moro aqui em Roraima. Quando a primeira questão que eu tive aqui foi, talvez, uma coisa que eu entendi muito rápido, que altera a visão, a paisagem é muito diferente em relação à dinâmica espacial mesmo. Sou de Minas, BH, montanha para todo lado. Aí eu chego na Amazônia, que já vai ter uma relação totalmente diferente, plano. Aí eu meio que deu uma sensação estranha, muito estranha, que depois que eu entendi o que era. Eu nunca estive em uma paisagem plana. Então era uma coisa que me dava uma sensação estranha, não, plano, como assim plano? Aí depois que eu entendi que era a questão de estar uma paisagem plana. Então é uma coisa assim muito diferente. Meu filho, quando foi em Belo Horizonte, viu uma coisa que ele talvez não tenha visto, montanhas para todo lado, porque ele cresceu em um ambiente mais plano. Aí a questão da paisagem é muito interessante. Fala de floresta amazônica, mas quando chega aqui também, estudando e indo para alguns campos, não é só floresta, tem variações campinarana. Aqui no caso, Roraima me chama popularmente de lavrado, várias partes de savana extremamente contínuas. Né? Aí outro lugar também essa savana, por exemplo, que na Venezuela já vai chamar Grande Sabana, lá na Guiana vai chamar Rupuni, então é uma coisa muito diferente. Você, mas a Amazônia tem essas variações de savana, campinarana, então quando a pessoa ela vê essas variações de paisagem, fitofisionomia diferente, é muito positivo. Então a fotografia ela não pode ser uma coisa estática, turística também, né? Então eu gostei muito da fala, porque na hora ver essa imagem de variações da paisagem no mesmo local, às vezes no mesmo território, então, a paisagem ela tem esse potencial de quebrar o estereótipo, os vieses, e a fotografia e o mapa acho que é um excelente recurso no ambiente escolar. Então, minha fala é mais ou menos isso. Se não falo muito também, empolga, né? Então, acaba que meu interesse era mostrar que a paisagem ela tem esse grande potencial de mostrar o afeto também, que às vezes o afeto fica muito limitado ao local, lugar, uma coisa que a gente está mais particularmente no convívio, mas a paisagem fica, às vezes, não vou dizer abstrato, mas a paisagem tem uma amplitude também muito afetiva. Você vê uma paisagem, assim, às vezes natural, às vezes rural, urbana, você tem também essa percepção afetiva. Então é isso, meu comentário. Obrigado.
Bom dia a todos. Quero agradecer também ao professor Matheus por trazer essa questão, né, a respeito do conceito da paisagem, né, que porque eu estou na finalização da minha graduação, né, eu sou acadêmico de geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, né, e ao longo do curso a gente tem muito se deparado, né, com a paisagem, né, meu professor de teorias e métodos, né, e evolução do pensamento geográfico, ele sempre falava nisso, que a gente inicia na paisagem e a gente termina na paisagem, né? A gente perpassa por todas as categorias da geografia e a gente se depara, né, com uma paisagem inicial e uma paisagem final daquilo que a gente, ao interligar as categorias geográficas, a gente se depara diante dessas questões, né? E aqui eu vi o grupo trazendo muita questão da Amazônia, né? Eu sou da cidade de Tefé, né, na região do Médio Solimões, né? E muito disso de fora, né, a gente tem uma percepção a respeito da região amazônica, né, da região norte, né? Mas a gente, ao modo de como é que a gente se posiciona no lugar de observar essas transformações, a relação humana com a natureza, a gente observa como é que a paisagem ela também vem se diferenciando também, né? Eu tenho estudado muitas questões urbanas, né, dentro das cidades amazônicas, né, sobretudo aqui de Tefé, né? Então, a partir desse ponto de vista, eu observo esse processo, né, como é que a gente consegue tentar entender, né, o processo de urbanização, de globalização, ao modo desse processo de homogeneização do espaço, né, diante de outras regiões, né? E ainda mais aqui no nosso caso, onde a gente tem uma ligação muito forte com a floresta, né? Algo que pontuar a respeito das dinâmicas ambientais, né, que tem da região, né, entre a seca, entre a cheia, a forma como é que a população se interage diante do espaço, né? Aqui a gente teve um caso muito emblemático em 2023, 2024 da matança de botos, né? E aqui foi muito televisionado na época, né? A situação que a gente se encontrava, né? Que tipo de paisagem foi aquela que a gente se deparou, né? Algo que para a ciência era muito novo, né? Algo que foi discutido muito na disciplina que eu estava fazendo, né? Mas para quem era o ribeirinho, para quem era a população que estava ali na região, aquilo era uma situação normal. Então a gente consegue entender um pouco dessa perspectiva, né? O que que é a paisagem para um pesquisador, o que que é a paisagem para uma pessoa que está ali vivendo naquele ambiente, né? Muitas das vezes, né? Então acho que esse modo de tentar fazer essas interpretações a respeito do que a gente considera, né, como paisagem para a academia, o que que é a paisagem para essas pessoas que estão aí diariamente, né? Tanto na várzea quanto na terra firme, né, que tem as suas questões quanto à agricultura, suas transformações, né, a gente consegue entender um modo do desafio que muitas das vezes algo que o professor Matheus trouxe, né, a paisagem ela é só uma das dimensões do espaço, né, existem muitas questões acerca daquilo, né, que muitas das vezes a gente não tem que entender a paisagem somente como um instante do espaço, né, do espaço-tempo, né, mas entender por que que aquilo se configura de certo modo, né? Algo que, na outra disciplina que eu estava fazendo, a gente estava fazendo essa indagação a respeito de hoje em dia, né? Que a gente tem o uso da inteligência artificial, né? Hoje a inteligência artificial, ela tem um mecanismo onde ela consegue, de certa forma, se desdobrar, onde ali você poderia, eu quero uma imagem da floresta amazônica. Ela vai buscar no banco de dados e tentar ali com os artifícios dela, né, tentar passar uma imagem daquilo, né? E a gente fica assim muitas das vezes se questionando, será que isso que a gente está vivendo, né, esse período da da tecnicidade, né, tanto que o professor Milton Santos traz isso, né, a relação dessa transformação, né, essa apropriação através desse tipo de tecnificação, como é que isso também nos aborda diante dessa questão dessa psicosfera também, né? Como é que a gente se depara com os conceitos da geografia, né?
tendo em vista que a paisagem é o nosso primeiro instante a respeito daquilo, né? Então, algo assim que eu fico intrigado muito e a discussão de hoje ela trouxe esse ponto de vista, né? Até que ponto da paisagem, da fotografia ou da representação a gente pode ter uma fidelidade de saber se aquilo é ou não é, diante da tecnologia que a gente está abraçando, né? Diante dessa tecnologia que já chegou e já domina desde do ensino base até a universidade, né? De que modo a gente que tem em si uma análise, uma criticidade a respeito da paisagem, do espaço, né? Que nem o professor Milton Santos fala que quando a gente observa na paisagem, a paisagem não é em si somente pela visão, mas também através dos outros sentidos, né? E que isso se constrói, né, os professores trouxeram, né? Não é somente uma cidade, mas as cidades, as paisagens, né? Então, de que modo a gente consegue fazer essa minuciosidade a respeito dessa nossa abordagem, né, enquanto geógrafos, enquanto outras ciências que também se apropriam também da questão da paisagem para fazer suas leituras, né? Então, eu trouxe isso como um ponto de vista para a gente fazer um pouco de reflexão também, né? Obrigado. Bom dia, vocês me escutam? Eu sou do Rio de Janeiro e eu sou arquiteta. Eu venho estudando território e paisagem e como o urbanismo ele interfere na paisagem, na visão da sociedade sobre um espaço, um território. E eu encontrei o grupo de estudo, a postagem sobre o grupo de estudos sem querer, assim, dentro do Instagram. E eu achei muito interessante tanto o livro quanto o grupo de estudo. Eu resolvi participar e eu estou muito surpresa como um grupo que, por exemplo, o Matheus, ele é professor de geografia, né, geógrafo, então eu vi aqui vários professores de geografia, de outras ciências, como a visão tanto do livro quanto da discussão aqui, ela se alinha com o que a gente está fazendo na arquitetura, que é essa visão da paisagem cultural, da paisagem social, qual que é o valor da paisagem para um grupo, para o outro, como essa descrição é feita da paisagem e como ela interfere também na visão de outras pessoas. Por exemplo, a descrição do Rio de Janeiro, eu atualmente moro no interior do Rio e até que dentro do estado, a descrição da cidade do Rio de Janeiro que é feita para as pessoas do interior é uma, e a realidade da pessoa que vive a paisagem do Rio de Janeiro é completamente diferente dessa descrição, que é o que vocês estavam falando de Fortaleza, por exemplo. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre essa minha visão de como eu achei incrível que as discussões elas estão muito alinhadas, tanto dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, que vai criar e interferir dentro dessa paisagem e da geografia, que é vocês estudando essa paisagem, essa interferência. Então, foi rapidinho, mas é só para dar uma contribuição. Obrigada. Eu acho que não foram mais comentários mesmo, mais que provocações em si, mas eu acho que é bastante pertinente, sobretudo esse contexto que a Larissa está trazendo aí, de fazer esse link com outros campos do conhecimento, né? E acho que também o grupo de estudos nesse formato aberto, em que todos podem participar, os interessados, também é para isso, né? Na minha visão. Acho que também esse é o pensamento da professora Clélia, sobretudo, os professores do departamento que pensaram no LAPU. Acho que isso é valoroso para você, Larissa, mas também
para a gente aqui do outro lado também. Então, essa troca de conhecimento, de experiências e de visões também mesmo sobre o mesmo fenômeno, digamos assim, que é investigado por ciências diferentes. Existem pontos de convergência. Acho que a abordagem, a discussão empreendida nessa manhã comprovam um pouco disso também. É interessante nesse contexto. O Matheus faz um apanhado também da experiência dele, né, como que essa questão da paisagem trabalhada na graduação, né, e de fato acho que é um pouco do que ele falou também, né, que a gente começa e termina na paisagem, né, uma boa colocação nesse sentido. E acho que alguém mais comentou, acho que foi o João, né, isso também falou sobre a experiência voltada ao que eu tinha comentado sobre a questão do agronegócio, né, da atuação da paisagem, etc. Nesse sentido mesmo. E aí eu usei o exemplo do agronegócio, mas isso vale para qualquer outras áreas que podem ser objeto de investigação da geografia. Então, é mais nesse sentido mesmo. Se a professora Clélia quer comentar. Acho que tem uma pergunta no chat, nesse chat. Eu diria, Miguel, nesse sentido da sua pergunta, da sua indagação, com base na leitura do texto do Marcelo, que esse processo acontece a partir de estratégias, né, de produção dessas paisagens. E aí, na verdade, para responder isso, a gente tem que chamar a atenção para como é que essas paisagens são produzidas e por quem elas são produzidas. Porque isso diz respeito a uma determinada finalidade, como a gente até comentou na apresentação, e o Marcelo faz esses apontamentos, né? Esse instrumento de controle social, ele nada mais, nada menos é do que o Estado, digamos assim, agindo com base em interesses, né? E esses interesses, a gente sabe, no âmbito do contexto socioespacial vigente no Brasil e no mundo, sob a égide do capitalismo, vai se privilegiar, no caso, pequenos grupos, né? Hegemônicos, sobretudo. Então, esse controle social parte daí, desse contexto específico, né? E aí as ideias de natureza que você também enfatiza ali, elas escondem por quê? Porque isso faz parte desse processo também. Esses conflitos sociais, né, essa questão da natureza, até um debate mais recente volta desse viés mais ecológico, né, uma questão ambiental como uma agenda que é difundida por vários governantes, etc. A cidade contemporânea tem isso como uma temática pertinente, também faz parte dessa estratégia. Então, inclusive, isso funciona como uma cortina, digamos assim, para esconder alguns desses interesses. Então, porventura, alguns aspectos, algumas tomadas de decisões ou projetos e ações que são implementadas no espaço geográfico cotidianamente têm uma conotação que é vendida, digamos assim, com viés X, mas que por trás é uma vertente Y, digamos assim. Então, trata-se também disso. Então, na minha acepção, essa sua provocação tem essa relação de entender essas finalidades de produção dessa paisagem, como é que ela pode ser usada, digamos assim, para mascarar, né, esses interesses nesse controle social, como você está colocando. Acho que seria isso. Não sei se respondi. Oi, eu estou aqui sim. Bom dia, gente. Eu tirei a minha mão porque eu estou com a minha filha pequena aqui, aí de vez em quando ela quer minha atenção, aí eu não consigo me comunicar direito. Mas, assim, eu queria complementar um pouquinho da fala da professora Clélia, quando ela mencionou que a região, ela o conceito, né, é uma invenção humana. Eu fiz recentemente uma disciplina na pós-graduação de Geografia da UFC com o professor Gé da Silva e a professora Alexandra. E aí, na ocasião, a gente fez justamente essa discussão, né, de como que esses conceitos todos que a gente trabalha na geografia, na verdade, eles foram construções nossas, né?
e que muitas das vezes a gente, com o passar do tempo, né, acaba esquecendo, né, de fazer essa reflexão, né? E aí a gente acaba também restringindo as nossas pesquisas, porque a gente está muito presa aos limites que a gente impõe, né, a esses conceitos. Então, ele falou, por exemplo, né, que o Nordeste ele não existe, né, na prática, ele não existe. Ele é uma invenção para fins de ordenamento político, né, de ordenamento econômico, planejamento social. Então, da mesma forma, eu vejo que nós, geógrafos, na verdade, vou colocar como a minha experiência mesmo, para não generalizar, nós temos dificuldades mesmo de fazer esse vínculo entre as categorias de análise do espaço geográfico, né? A gente quer, de qualquer maneira, se apropriar apenas de um conceito. Então, quando eu entrei na disciplina do professor José da Silva, eu tinha a certeza de que o meu conceito, né, a minha categoria de análise da minha tese de doutorado seria a paisagem. Então, eu defendia isso com unhas e dentes, né? A paisagem, não tem nada mais além da paisagem aqui que eu possa discutir. Mas, no final, eu acabei descobrindo que existia um novo conceito, uma nova forma de olhar o meu trabalho, que era a paisagem do lugar. Ou seja, eu necessariamente teria que fazer o diálogo entre a paisagem e o lugar para trabalhar o meu objeto de estudo, né? Que é a vulnerabilidade escolar na ilha do Cumbu, que é parte da região insular do território de Belém do Pará, que é a minha cidade natal, e da cidade de Itapipoca, né? Eu estou fazendo um estudo da vulnerabilidade, né, socioambiental dos estudantes, né, dessas duas localidades, né? Que eu sou professora do estado. Ó, a minha filha quer contribuir aqui. Ah, não, filha, deixa para quando chegar a sua vez de ser geógrafo, que aí você fala. E aí, gente, eu descobri isso, né, ao longo do meu trajeto com o professor José da Silva e com a professora Alexandra. Então, da mesma forma que a gente precisa quebrar, né, em muitas ocasiões, a dicotomia entre a ideia da geografia física e a humana, a gente também precisa, né, quebrar essas barreiras que a gente constrói entre os conceitos. E aí a professora Alexandra até mencionou que acontece muito dos alunos eles ficarem com essa coisa. Ai, meu Deus, será que eu estou discutindo território? Será que eu estou discutindo região? Parece que agora no meu trabalho já estou discutindo paisagem. Mas é porque é uma totalidade, né? A gente tem que fazer o olhar da totalidade e também das especificidades, né, desses conceitos. Então, é nesse sentido que eu gostaria, né, de fazer o meu comentário, né, em cima da fala da Clélia e em cima também da apresentação do Matheus e o comentário do outro Matheus de Souza, que falou sobre a região amazônica, né? De como a gente, como que a sociedade, através dos estereótipos, constrói, né, ideologias mesmo sobre os espaços, né? Então, quando eu estou nos locais, por exemplo, né, e eu vou falar que eu menciono que eu sou da região amazônica, as pessoas perguntam imediatamente sobre floresta, né? Então, como é que é lá, né? Os jacarés estão passeando, né? Elas não conseguem imaginar que eu vim de uma metrópole, né? Que lá eu também convivo com realidades urbanas, né? Como a gente tem aqui no Nordeste, como a gente tem na região Sudeste, Sul. Então, eu passo muito por isso, né? Inclusive, a primeira pergunta que vem é se eu tenho alguma ascendência indígena, né? Se eu sou indígena, etc. Por quê? Porque a Amazônia, né? Ela tem existe essa construção, né? Desse estereótipo em cima da Amazônia. E não quer dizer que não tenha floresta, não quer dizer que não tenha indígena. Mas se você entrar no Google e pesquisar a Amazônia, a predominância de imagens, né? E aí o registro fotográfico realmente, né? Como reforço dos estereótipos, a predominância de imagens que vocês vão ver no Google Imagens é de floresta, um macaco pulando, né? De um galho para o outro, os rios, né? Os rios meandrantes, né? E pouco das cidades, pouco das grandes indústrias, né? De mineração, das indústrias que estão ali consumindo as riquezas do território, né? Que estão expandindo, né? As suas riquezas e, ao mesmo tempo, a pobreza, né? A degradação ambiental e etc. E tudo isso é um projeto político, né? E aí a ideia de usar o recurso, né? Usar o conceito paisagem, usar o território ou outros, né? Para fins de exercício do poder, né? O poder está atrelado também a isso, né? Então, é nesse sentido que eu
eu queria fazer uma contribuição. Obrigada, gente. Obrigada, filha. Bom dia a todos, eu sou Regis. Queria fazer um comentário acerca acho que foi a professora Clélia que comentou que a gente vê o que a gente sabe, né, o que a gente estuda e tal. E às vezes eu me pego pensando que essa leitura, inclusive, da paisagem, eu sou doutorando em Geografia pela UFC, moro em Pernambuco, mas sou alagoano, então quando eu chego em Alagoas para conversar, né, com os meus parentes, tal, com os meus amigos e tal, então a leitura, a interpretação, a questão da política, a questão de meio ambiente, então como a gente estuda, não necessariamente quem não estuda vai ter um olhar igual da gente. Então, quando a gente conversa com outras pessoas, o entendimento, a leitura da paisagem, ela é diferente, né? Então, às vezes é até complicado quando você faz um comentário, né? Nós que somos estudantes de geografia, de outras áreas também, mas tem os nossos familiares, nossos amigos que não estudam esses conceitos. Então, às vezes, quando na minha cabeça, eu tento mostrar, não, gente, mas a paisagem, ela não é parada, ela não é estática, ela tem movimento, ela tem conteúdo. Aí, só que assim, às vezes a gente tenta colocar para o outro, sendo que o outro ele não tem a visão de nós que estudamos, né? Então, esse momento de política, de candidatos, de discussão dos interesses deles, às vezes gente, mas isso é um curral eleitoral, porque assim, a gente tem uma leitura de como há essa construção, e as pessoas que não estudam, não têm esses conceitos, não necessariamente eles vão entender o que a gente está falando, e da mesma forma a gente tem que saber lidar em sala de aula também, né? Porque imagine você falar para os alunos que uma paisagem ela não é parada. Quando você olha, você usa os sentidos para interpretar essa paisagem, num quadro, num filme, numa fotografia, ou até mesmo uma descrição. Se eu descrever aqui onde eu moro, na cidadezinha do interior, do Agreste, de Pernambuco, eu estou descrevendo uma paisagem e quem está escutando vai estar interpretando esses elementos. Só que cada um vai interpretar de uma forma diferente. E isso é uma das riquezas que a gente encontra nas ciências sociais, que a gente traz essa questão do humano, do olhar, né? E volta que já foi discutido aqui, a presença do homem, né? O olhar do homem enquanto parte dessa natureza. E é isso. Obrigado, pessoal. Eu queria só falar das fotografias. Das fotografias e das pinturas. Eu ia fazer um comentário, depois eu vi, será que eu tenho razão? Dizendo, será que quando as pinturas sempre foram de paisagens naturais, da cidade, do campo? Ou será, quando é que começa na pintura a aparecer a paisagem, né? Foi com o naturalismo, da seca, da pobreza em Londres, né? Enquanto, me lembro, de vez em quando eu vejo, porque eu boto umas imagens nas disciplinas de geografia e planejamento, mostra aquela cidade, o centro de Londres cheio de carroça,
de vendedores ambulantes, eu sei que chamava vendedores ambulantes naquela época. Então, aí eu fiquei imaginando que eu só tinha uma ideia, como se tudo no passado, a paisagem, como fosse a paisagem do Lablache, né? Aquela paisagem bonita, arrumadinha, né? Imagina, harmônica, né? E aí eu estava vendo, quando será que começa a registrar outro tipo de paisagem? Quando no romance Os Miseráveis, né? Oliver Twist vai retratando Germinal, Zola, vai retratando a realidade da Revolução Industrial, da miséria na França, Victor Hugo, né? Da miséria na França, na Inglaterra, na Europa, né? Aí você vai trazendo para a literatura, estou lembrando agora do professor Tiago Vieira Cavalcante, que ele só fala geografia e literatura. Aí estou mostrando, ressaltando a importância como você recupera essas paisagens, né? Esses momentos, esses processos históricos, pela literatura, pela a fotografia. E eu me lembro assim, quanto você pagaria uma foto de gente lá na Serra Pelada, tudo feio, não sei o quê, do Sebastião Salgado, né? Aqui no Ceará, os quadros do Descartes, dos Canudos, da seca, dos migrantes, né? Então, você vai vendo assim. Pronto, bom dia. A questão é só que era um complemento ao que a professora estava falando, aí eu queria que ela retornasse para ela contribuir novamente, entendeu? Pronto, Joia. Não, ela estava falando nessa questão da transformação da paisagem a partir da pintura, né? Quando foi que o determinado lugar passou a ser representado de um jeito e quando passou a ser de outro. Aí ela falou da literatura, e eu me remeti à questão da música, porque no Nordeste também, eu cravo, eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu estou pensando para pesquisar, ali na década de 30, Getúlio Vargas, porque antes de Getúlio Vargas, antes da década de 30 e o movimento de nacionalização do samba, a música feita por nordestinos, nortistas naquela época, né, era uma música que ressaltava a sagacidade, a inteligência, o pensamento rápido, por exemplo, a embolada. A embolada foi moda no Rio de Janeiro dos anos 20. O Noel Rosa começou cantando embolada, não começou cantando samba. Então, essa música nordestina ela representava outro aspecto. A partir da nacionalização do samba, e aí o Nordeste passou, toda a contribuição desses artistas nordestinos foi meio que colocada em segundo plano. Então, a partir de 30, qual foi o Nordeste que foi representado? Foi o Nordeste da Seca, do Luiz Gonzaga. Então, tem uma mudança também na representação da paisagem na música, que é o meu campo de interesse maior, a partir desse momento histórico dos anos 30, que eu acho que é trivial para a gente entender essa fabricação do que é o Nordeste que a gente tem hoje em dia, com esses estereótipos do cangaço, da seca, da violência, do messianismo. Então, a paisagem também ela sofre uma alteração de acordo com quem está no campo político, né? As intenções, a ideologia geográfica que o Antônio Carlos Roberto de Moraes fala também, né? Eu acho que. Mas o Beck já completou, é porque ele descarregou aqui no celular, estava usando o roteador do celular. Mas foi muito bom, não sei se o Matheus vai falar um pouco, mas né, foi muito bom. E nada mais confortador para a gente do que saber que tem pessoas de vários lugares do Brasil com vários olhares, e faz com que a gente aprenda
como eu aprendi hoje nessa manhã, né? Um rapaz de Tefé, lá do outro lado do Brasil, de Rondônia, do Rio de Janeiro, do Piauí, como cada um desses olhares, né, da ecologia, né, da biologia, né, agora da música, né, geografia e música, né, como eu falei, da geografia e literatura, né, então a geografia e a arte, né, então com uma geografia muito rica, porque o mundo é complexo. E a geografia, eu fico sempre dizendo, a geografia está cada vez mais complicada. Porque antes a gente ficava em descrição da paisagem, ótimo, tudo bem, a gente descrevia a paisagem, estava muito feliz. Agora a gente está vendo que essa descrição está muito complicada. Continua a descrição, quem não sabe descrever está frito, né? Porque tem que saber olhar, para saber olhar tem que ter conhecimento. Mas quando a gente só descrevia assim, a aparência. E hoje, cada mês, a gente vai buscando os processos, as transformações, como as funções, as mudanças, isso vai refletindo na paisagem. Eu sempre fico falando, o que é a Casa Grande Senzala? Representa a estrutura social do período do século XIX, né? Que é que hoje o quarto de empregada, um apartamento de luxo de, sei lá, 12 milhões na beira-mar, né? Aqueles prédios de 50 andares. Qual o tamanho do quarto de empregada? Será que é menor do que o banheiro da suíte ou do que o closet? Então, você vê essa desigualdade social, que é uma estrutura social, e, de qualquer forma, ela acaba se materializando, sei lá, na paisagem. A gente só observa, vê se a gente tiver. Primeiro, entrar nessa casa, né? E depois refletir sobre o assunto. Né? Então, foi muito bom, foi uma manhã muito rica, eu quase que não podia participar hoje, mas deu meu jeito, eu adoro esses grupos de estudo, a gente está sempre aprendendo, faz 40 anos que eu estou me ensinando, e todo dia eu aprendo, eu fico achando que às vezes uns alunos terminam a graduação, acham que já sabe tudo. Aí eu sempre tenho essa história, quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe nada. Né? Mas tem um provérbio chinês, que você foi à China, passou uma semana, escreveu um livro, passou um ano, escreveu um capítulo, passou a vida toda, não consegue escrever uma frase. Então, é muito difícil. Quanto mais você conhece aquela realidade, mais difícil você sintetizar, né, esse conhecimento e refletir. Né? Então, parabéns, Matheus, e obrigada a todos que participaram. Estou adorando esse ano. O grupo está fazendo mais sucesso, viu? Vamos ver se foi o marketing dos bolsistas do Lapu. Que aí a Larissa descobriu lá pelo Instagram, né? Não sei se outros também entraram por aí. Oi, gente, é bem rapidinho, tava lendo o chat de novo, né? Aí, pela fala aqui do Bergson, eu gostaria de responder a segunda parte da pergunta do Miguel Neto, né? Que ele pergunta assim, como a paisagem incorpora determinadas ideias de natureza, né? Que muitas vezes escondem conflitos sociais e econômicos. Aí o Bergson apresentou aqui, né? Um Nordeste através da música, né? Da pintura, que a gente sabe também, representando muito essa questão da seca, né? Só que aí a mentalidade vai mudando, o Nordeste se torna o palco das praias, né? Dos destinos exuberantes, belos, e aí depois vem uma outra mentalidade, né? Que a gente está observando muito aqui, que é o Nordeste da oportunidade das energias renováveis, né? Então, aqui, principalmente nas cidades litorâneas, a gente vai ver, Miguel, muitas paisagens com cataventos eólicos, né, das usinas eólicas, e a gente, primeiro momento, a gente pensa, olha, a economia, uma paisagem econômica está gerando dinheiro, etc. Só que quando a gente adentra mais nessas paisagens, a gente percebe alguns conflitos. Aqui na UFC a gente tem um laboratório também, que é o Observatório da Energia Eólica, né? Tem a professora Adriane Goraieb, ela estuda justamente isso, que às vezes essas usinas eólicas elas escondem esses conflitos, né, sociais, por exemplo, com os pescadores, quando elas se instalam no que a gente chama offshore, né, que não é em terra, é no mar,
elas acabam afugentando, por exemplo, os cardumes, né, que os pescadores daquela área já tinham um costume grande, né, de pescar, e aí isso influencia diretamente na questão econômica dessas pessoas, né, que muitas vezes não são vistas quando essas grandes empresas Carlos, isso é se visível instalam. na paisagem? Oi? Carlos, isso é visível na paisagem? Não, primeiramente isso não é visível na paisagem, só quando a gente passa a conhecer realmente a realidade daquele local. É outra coisa, outra grande infraestrutura que está chegando agora aqui no Ceará também é o data center do TikTok, né? Que já vem com essa questão que o Milton Santos chama de um grande simbolismo, né? Que ele fala, por exemplo, das hidrelétricas, que quando se instalam em um local, elas trazem esse simbolismo de desenvolvimento econômico e nem sempre isso acontece, né? E esse data center, ele desde sempre ele está tendo muitos conflitos, principalmente com populações originárias do local onde ele vai ser instalado. Então, quem acompanha percebe também que tem esses conflitos sociais, esses conflitos econômicos, que de primeiro olhar a gente não consegue perceber. Como o Miguel fez aí a pergunta, né? Era só isso mesmo, só para complementar. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Carlos, acho que isso dialoga bem com o que o Bergson trouxe, que a gente tem um aspecto também que é a questão daquele ideário de vocação, né? Agora parece não, descobriu-se que o Nordeste tem a vocação para essa energia sustentável, eólica, né? Que é difundida em todos os cantos agora, e é isso, para quem não analisa com esse viés mais crítico, é visto como algo muito legal, digamos assim, mas aí com os estudos da Adriana, inclusive, a gente tem que é um campo de estudo já bem consolidado, até eu diria, no âmbito do Nordeste brasileiro, na geografia, das implicações desse processo, né? Como essa paisagem foi modificada e no sentido das instalações, né, dos campos eólicos, essas torres imensas que estão no litoral nordestino, das implicações desse processo. Vai de encontro, né, com essa constituição de um ideário que é modificado ao longo do tempo. Não? Então, todas as estratégias que eu comentei anteriormente. E, de modo geral, pessoal, reforçar o que a professora Clélia colocou, né, da importância, né, da nossa satisfação também, né, nesse debate empreendido de modo conjunto, nesse sentido bem plural, né, de trazer realidades de formas distintas e também de realidades de várias partes do nosso país, né, dialogam com o contexto que a gente está trabalhando no temática do livro, né. Então, é mais nesse sentido de agradecer e convidá-los para a continuidade, né, daqui a 15 dias, referente ao andamento do próximo capítulo, que vai ser divulgado mais tarde na rede social.